Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? É tempo de guerra, é tempo de clamar, é tempo de estar na presença de Deus. Sim, Joel capítulo 2, versículo 25, fala de uma colheita. Sim, nós precisamos fazer semeaduras para termos colheitas. Então, as pessoas destacam só um versículo e só pegam o resultado, a colheita. Eu vou ler para você. Em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. Sim, já vi muitas pregações, muitas palavras usando este versículo. O Senhor vai restituir? Sim, Deus é o Deus que provê, Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus que restitui. Só que Joel capítulo 2 nos mostra o caminho para esse milagre acontecer. Há uma convocação. Em Joel 2 ainda, o Senhor diz no versículo 15, toca a trombeta em Sião, reúna, chame todo mundo. Aí ele começa a dizer, os homens, as mulheres, as crianças, todos reúnam os sacerdotes. E depois que ele fala desta grande convocação de unidade, ele diz no versículo 17, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche. Então aqui é uma reunião de oração, é o que nós estamos fazendo aqui, todas as manhãs nesta reunião de oração, clamando, chorando, falando para o Senhor o quanto nós perdemos e o quanto nós precisamos de uma intervenção divina. Mas tem que ter também uma análise da nossa vida, precisa haver arrependimento, santificação. Por que então só destacar a parte boa do versículo? A parte boa é a restituição, mas e a parte trabalhosa? É a parte de orar, se arrepender, se santificar e crer que Deus é poderoso para restituir. Sim, aqui está falando os anos consumidos. Foi muita perda. Como nação temos vivido isso. Como famílias temos vivido grandes perdas. Mas a boa notícia, agora sim, depois que você sabe que é a semeadura da oração, da unidade, eu não tenho ninguém que ore comigo. Como não? Estamos aqui juntos, estamos orando juntos. Então, aqui você não está sozinho. Por isso que eu sempre digo, escreva aqui nos comentários seu pedido de oração, aqui nós não estamos sozinhos. E ele diz, bom, depois de obedecer o processo que Deus ensina, no meio do caos, busque a face de Deus, no meio do caos, ore, mesmo parecendo que nada está acontecendo, saiba que eu sou o Deus, que posso restituir, porque quando usa a imagem de gafanhoto, parece que é impossível. Você já viu a ação de um gafanhoto? Depois que ele passa por uma colheita, é uma devastação, ruína. Quer dizer, aquela colheita foi totalmente destruída, não tem como restituir. Mas Deus liberou uma palavra aqui. Eu vou restituir não só o que foi perdido nesta colheita, como nas anteriores. Porque eu não dependo do tempo, eu não dependo da ajuda humana. Eu sou Deus, é isso que Deus fala para nós. Eu sou maravilhoso, eu sou grandioso. Eu posso restituir a alegria, eu posso restituir a paz, eu posso restituir as finanças, eu posso restituir a saúde. Nós vemos um outro episódio que aconteceu em 2 Reis, capítulo 6, e eu gostaria de ler com você. Em 2 Reis, capítulo 6, nós encontramos a escola de profetas que tem uma boa coisa acontecendo. Ela ficou pequena, então os profetas, os alunos que estavam se preparando, alunos de Eliseu, disseram, profeta, nós queremos construir um lugar maior. E ele abençoou, disse, ok, podem ir cortar a árvore para ter madeira para construir um lugar maior. Mas eles fizeram um pedido, mas vai conosco, não queremos ir sozinhos. Eles sabiam que Eliseu era ali uma figura, um profeta, um homem de oração, um homem que carregava uma unção de Deus e eles se sentiam seguros com o profeta. O que eu quero dizer é que nessa passagem nós somos
pessoas que estão sendo preparadas por Deus. E quando nós começamos a alargar o espaço, ou seja, crescer espiritualmente, emocionalmente, claro que tem um ataque para que você recue. E quando você está nesse processo em que você sente que você está alargando as fronteiras, você tem que falar: Senhor, não me deixe. Senhor, assim como Eliseu, ele foi com os profetas, Espírito Santo de Deus, vai comigo. Sim, Eliseu foi. E ali estavam os discípulos dos profetas, estavam trabalhando, estavam mergulhados no trabalho. Um deles queria trabalhar também. Ele não tinha machado, ele pediu emprestado. Machado, naquele tempo, o ferro era muito caro. E ele pediu emprestado. Ele devolveria, com certeza, quando acabasse o trabalho. E no processo de cortar as árvores, escapou da mão dele. Mão suada, mão cansada, e num golpe violento, o machado caiu no Jordão. E você sabe que o ferro não flutua. Então, assim como você leu comigo em Joel, capítulo 2, de que depois que os gafanhotos passam é irreversível, aqui também é uma situação irreversível. Ferro não flutua. Quem iria mergulhar no fundo do Jordão para procurar o ferro? Não. Perda. Quer dizer, ele não tinha dinheiro para pagar, era muito caro. Ele ficou desesperado, esse discípulo, mas ele fez a coisa certa, porque no momento da perda, você pode se desesperar e elaborar um plano, falar, olha, inventar uma história, você pode conversar com as outras pessoas, procurar ajuda de pessoas. Mas os discípulos ali, eles não iam ter como ajudar aquele outro discípulo. Ali ninguém tinha dinheiro. Então, mas ele poderia gastar a energia que ele tinha conversando com os amigos, dizendo, olha só, eu estava fazendo a coisa certa, eu estava trabalhando para a casa de Deus e eu tive essa grande perda. Não, lamentar, reclamar, ficar olhando para o desastre, para o caos, nada disso adianta. Aquele discípulo fez a coisa certa e eu vou ler o que ele fez. Ele disse em 2 Reis, capítulo 6, está escrito no versículo 5. Ai, meu senhor, ele falou para Eliseu, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Parece tudo muito simples, sabe por quê? Porque o extraordinário faz parte de Deus. Para ele, o extraordinário é simples. Voltando, este discípulo do profeta, ele foi falar com a pessoa certa. Ele falou com Eliseu. Hoje, você vai falar com a pessoa certa. Você vai falar com Deus. E Deus vai falar, foi grande a sua perda. Parece irreparável. Mas me mostra exatamente o que você quer que eu veja. É a tua perda, aonde caiu o machado? Foi na tua família? Aonde caiu o machado? Foi nas tuas finanças? Aonde caiu o machado? Aponte para Deus no nosso momento de oração. Fala, Deus, o machado caiu nas minhas finanças. O machado caiu no meio da minha família. É irreparável o que aconteceu. É irreversível o que aconteceu. O machado caiu na minha saúde emocional, caiu na minha saúde física. E então, Deus vai liberar uma palavra assim como Eliseu liberou. Você já me mostrou. Agora é comigo. Só fica olhando. E o discípulo do profeta só ficou olhando. E ele estendeu, fez duas coisas que pareciam loucura, né? Cortou um galho e pôs o galho ali nas águas do Jordão. Galho? O que tem um galho a ver com isso? Mas ele colocou o galho e repara bem, que há silêncio da parte do discípulo de profeta. Ele não fala, mas não vai adiantar. Como assim? Não tem como o galho fazer o ferro flutuar. Não, ele ficou quieto. Ele sabia que Deus estava com Eliseu. E que Deus, ele quebra as leis da natureza. Deus faz qualquer coisa. E Deus é o Deus do impossível. Então ele só ficou olhando. Quando aquele galho tocou as águas do Jordão, flutuou o machado. É possível o ferro flutuar? É possível uma restituição depois que o gafanhoto passa? É possível
ter cura física depois que o laudo do médico já saiu? Não. Para nós, não. Para Deus, a resposta é sim. Restituição com Deus, sim, é possível. Mas, como ele ensinou, fale com a pessoa certa, que é ele. Ore e clame para ele. E se prepare para receber a sua grande restituição. Neste momento, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, diga onde caiu o seu machado, diga qual é o nome da sua plantação que foi consumida pelo gafanhoto e creia que Deus é poderoso para restituir. Senhor, os nossos olhos nos enganam, os nossos olhos só veem o mundo natural. Mas agora pedimos em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que todos vejam o que aquele discípulo do profeta Eliseu viu. Ele viu o extraordinário, ele viu que o milagre aconteceria e ele creu. Por isso olhamos para ti, cremos que o Senhor é poderoso para fazer o ferro flutuar, o Senhor é poderoso para restituir uma plantação que seria irreversível. Por isso clamamos, Senhor, estende a tua destra poderosa e age, Senhor, no natural, com o teu poder e com a tua glória, porque louvaremos, exaltaremos e todos verão o testemunho da nossa vida, porque o Senhor Deus é um Deus extraordinário, o Deus da restituição, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, creia nesta palavra, exercite a sua fé e tenha um dia muito abençoado. Mas deixa o seu like e compartilhe com muitos também.